Se eu tenho como pressuposto ao equilíbrio de Hardenberg a ausência de mutações nas populações, se esse pressuposto é quebrado, o que vai ocorrer? Eu vou ter modificações do meu pool gênico, porque as mutações elas vão alterar os alelos, então o meu pool gênico vai mudar. Ou então, simplesmente porque vai ocorrer uma exclusão, uma duplicação de um cromossomo. De toda forma, a gente, ou um gene inteiro, enfim, whatever, de toda forma a gente vai ter uma alteração no nosso pool gênico. E se os cruzamentos ao acaso não forem seguidos na minha população? Bom, nesse caso, a gente pode ter uma mistura de gametas que não vai ser o acaso. Então, essas frequências genotípicas, ela vai acabar se modificando. Se eu tenho cruzamentos preferenciais, por exemplo, se eu tenho cruzamentos de indivíduos mais próximos, tudo isso vai alterar o padrão da minha diversidade genética. Eu posso ter uma maior taxa de endogamia, que são os cruzamentos entre os indivíduos aparentados, a diferenciação entre populações, porque se eu não tenho cruzamento mais ao acaso, né, pode ser que os acasalamentos preferenciais vão isolando essas minhas populações. Então, se os gametas não vão misturar ao acaso, a gente já tem aí uma mudança nas nossas frequências genotípicas. E se for quebrado a ausência de seleção natural, se eu tiver seleção natural? Bom, se não seguir isso, né, se esse for um dos pressupostos quebrados, quando eu não tenho seleção natural, quando eu tenho seleção natural, a gente vai ter uma sobrevivência diferencial de alguns genótipos na minha população, em virtude do sucesso reprodutivo. E aí, isso pode modificar as nossas frequências alélicas ao longo das nossas gerações. E se o tamanho populacional não for mais muito grande? Se esse pressuposto for quebrado e eu tiver populações pequenas, eu terei um efeito maior da deriva genética nas minhas populações, porque por um acaso, essa deriva que atua numa população menor mais fortemente pode selecionar um determinado alelo, não importa se esse alelo é benéfico ou não para a população, e ele vai fixando-se ao longo do tempo por um acaso, reduzindo assim a diversidade genética das populações. Se a ausência de fluxo gênico for quebrada, o que vai ocorrer é que as frequências alélicas elas podem ser alteradas simplesmente pela inclusão de uma nova forma alélica a partir de um migrante. Então, observe aqui, tem uns pombinhos e tem um pombinho homozigoto, azinho, e ele vai para uma população azão. Só que ele precisa cruzar aqui com algum indivíduo e deixar descendentes para que esse alelo esteja nessa outra população do outro lado do rio. Portanto, isso pode sim alterar a frequência alélica nas populações. Aqui não tinha nenhum azinho, já alterou a quantidade. Lembra que frequência alélica é P mais Q? Então aqui não vai ser 100% azão mais, porque agora a gente vai ter, uma vez que ele cruze com outros indivíduos, a presença da outra forma alélica azinho.